Fala pessoal, dia 18/2, terça-feira, mais um dia de notícias. Falhamos essa segunda, né? Uma rinite alérgica por causa de pó absurda me afetou. Deu remédio, fez efeito aí, então aqui 4 da manhã a gente tá fazendo o vídeo, para não demorar muito, que tem muita coisa, né? Se deixar acumular tem muita coisa e hoje então seriam 2 vídeos, né? Mas hoje a gente vai falar de um assunto complicado, vamos dizer, interessante aí, que como a direita ela se dividiu, e você vai ver que tá dividida mesmo com uma enquete que eu fiz no Twitter. Lembrando, para ajudar o canal tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos em frente, porque Malafaia passa pito em bolsonaristas que pedem impeachment de Lula. Ou seja, não pode, o pastor defendeu que Lula e Alckmin têm que ser derrotados nas urnas, né? Será que as maquininhas são confiáveis? Não tem que dar prêmio para Alckmin substituir Lula. Eles, bolsonaristas que defendem o impeachment, só veem o momento que são pautados pela opinião de redes sociais. Né? Então as redes sociais estão fazendo a cabeça da galera o negócio de tirar o Lula, né? Diz o Malafaia. Malafaia diz que Bolsonaro é contra pedir impeachment de Lula nos atos de março, pois Alckmin seria ainda pior. Bom, só você lembrar que foi o Temer. Assim que a Dilma caiu, o Temer chegou e deu uma arrumada na economia, porque senão o país quebrava, né? Seria mais ou menos isso. Aí eles estão preocupados com a questão do Alckmin se fortalecer como um bom presidente e arriscar em 2026 ele ganhar. Só que tem que lembrar que Alckmin teve 4,76% dos votos válidos em 2018. Quase nada. Muito difícil um cara como Alckmin conseguir ameaçar aí, né, Lula ou Bolsonaro. Mas enfim, ato com presença de Bolsonaro rejeita impeachment e aposta que Lula vai definhar no cargo. E vai mesmo. Isso a gente falou que realmente durante 2025 você vai ver muita coisa estranha. Jornalistas que amavam o Lula vão começar a bater. E hoje também tem aí nomes que eram apaixonados pelo Lula, criticando-o. Bolsonaro diz em vídeo que atos de 16/3 são por fora Lula em 2026 e por anistia já. Ou seja, não é impeachment. Para ele sair pelas urnas em 2026, tá aqui, ó, fora Lula 2026, essa é a postagem dele original, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, mais ou menos alguns dias atrás, mas acho que foi dia 23 de janeiro, ele deu uma entrevista aí pra CNN e mais ou menos lá pra 36 minutos é perguntado, olha, se esse negócio do pé de meia for verdade e Lula vacilou, ele deve ser empichado? E Bolsonaro disse, tem que empichar, não pode deixar sangrar, porque aí vai sangrar o povo junto, então tem que empichar. Alguma coisa mudou, mal sabemos o que é, depois a gente conversa, mas mudaram, só que o povo ele tem aí, vamos dizer assim, uma divisão, né? Você prefere Lula fora agora ou só no fim do mandato? E pus duas opções e foi aí 53% para agora e 46% desde até o fim, por N motivos. Tem gente que acha que é bom desgastá-lo para ele nunca mais voltar, outros falam justamente que o Alckmin não seria uma boa ideia e muita gente quer agora, porque às vezes percebe que a população tem problemas financeiros sérios, tem gente que não consegue comprar um remédio, tem gente que precisa de um emprego urgente, né? Nem todo mundo está numa situação boa e por isso muita gente quer agora uma divisão estranha, tanto que o próprio Nicolas Ferreira fala, graças ao movimento de impeachment da Dilma, o Bolsonaro ganhou ainda mais força, não dá pra cravar o futuro assim, não tô entendendo por que não deixar as pessoas manifestarem sua indignação nas ruas, o poder pelo jeito não emana do povo, ele mostrando indignação, porque acha que o povo tem que decidir o que quer acontecer. Claro, você vê aí uma certa perseguição, acredito que o Nicolas é uma pessoa inteligente, mas tem que fazer, né? Começaram aí a cobrar ele como ele já estava sendo cobrado também nas questões das eleições municipais. Uma grande briga, mas olha só que interessante, quem tá apoiando o impeachment de Lula? Elon Musk compartilha a convocação para o ato de impeachment de Lula. O Elon Musk também, que teve que pagar multa, teve um monte de coisa, ele tá louco pra ver o Lula perder, porque o Lula perdendo, muita gente sai dessa, vamos dizer assim, esse controle absurdo de redes sociais. O Lula é o cara que mais advoga em relação a censurar redes sociais, e o Elon Musk, como uma das big techs, como o Twitter, não gostaria dessa censura aqui no Brasil, né? E vamos falar um pouco do Lula, que tá isolado, capturado, é outro Lula, diz advogado aliado do presidente em carta aberta. Outro Lula, porque é clone? Não, mas o Cacai, ele andou reclamando aí, ó, o Lula do terceiro mandato por circunstâncias diversas políticas e principalmente pessoais é outro. Não faz política, está isolado, capturado, não tem assolado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir, não recebe mais os velhos amigos, políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Seduzir, Cacai, louco, não é pra tanto. O Lula, o terceiro mandato é outro, não faz política, está isolado. E ele fala, advogado aliado do PT diz que Lula está isolado e capturado e nega a crítica à primeira-dama. Não tenho relação com a Janja, porque fala assim, a Janja que tá, né,
mexendo com o Lula? Não, ele falou que não tem conhecimento. Mas o que esses caras estão reclamando? A gente viu no último vídeo muita reclamação do próprio núcleo do Lula. É porque a casa tá caindo, simples assim. Eles estão percebendo que o cara não vai conseguir mais se manter, porque é lógico, né? O cara foi preso, tem vários problemas, e aí, sinceramente, era questão de tempo, e a gente avisou que em 2025 a coisa ia ficar louca pro lado dele. Então você vai ver gente aí que provavelmente não recebeu o que gostaria, né? Não teve aí, nesse caso do Kaká, apenas espaço para conversar e acabou aí tecendo essas críticas. Só que acompanhada também de números, 62% avaliam que Lula não deveria ser candidatar à reeleição em 2026. O pessoal já tá pegando pesado. E ele mesmo fala que a saúde não tá boa. A avaliação positiva de Lula entre católicos cai de 42% para 28%. Então você percebe todas as pesquisas, a mudança de opinião é gritante, gritante. Praticamente metade das pessoas que apoiavam deixou de apoiar ou tá achando ruim. É impressionante. Também pudera, olha as falas. Tá? Olha as falas. Não defenda a Petrobras porque eu bebo gasolina. Eu não bebo. Bebo outro álcool. Falou que negócio de gasolina aí é besteira. Vai ficar bebendo gasolina. Bebe outro tipo de álcool. Por exemplo, em meio a altas dos ovos, Lula brinca sobre comer de pata, de ema e querer provar ovos de jabutis, né? Ficou até engraçada a fala dele ali, só que tem um motivo para ele fazer essas brincadeirinhas, porque o preço do ovo sobe ao maior valor desde abril de 2023. Então, não tem o que fazer, faz piada, só que pega mal porque todo mundo tá muito sério, não tem mais piadinha. Mercado eleva novamente expectativas de inflação para 2025 e 2026, junto com tudo isso, e até mesmo o PT celebra os 45 anos querendo esquecer o passado de corrupção. Que passado? Para mim é presente. Sinceramente é presente, mas eles querem justamente renovar, porque quando o Trump chegou, as coisas estão mudando, o pessoal sabe que o negócio ficará feio. E muita gente está criticando, o próprio PT tá meio que afastando o Lula, falando aí, ó, tá vendo? Colocou esse velho aí, não tá dando certo. Pois é, o negócio é cruel entre a esquerda, acharam que só a direita briga. Noticiário que Lula recebe todas as manhãs é extraído de sites da esquerda. Um grande erro, porque você vive numa bolha, tá todo mundo batendo palma pra você, só que sinceramente tanto faz. O Lula ele não tem essa coisa de ficar se moldando através de críticas, ele tem uma missão a fazer, a missão dele é quebrar o Brasil ou mandar dinheiro para o BRICS, tá? Então, sinceramente, não importa o que ele leia, se ele lê também coisa de direita, também não vai mudar a opinião. O cara é comunista há mais aí de quantos anos? Mais de 40 anos. Espera por cirurgia no SUS cresce 26% e atinge 1,3 milhão de brasileiros e viva o SUS. Mais um problema aí sério e, claro, tem pesquisa em relação à questão política do Brasil, que eu acho que essa aqui é um pouco interessante. Não tanto, mas talvez aí a gente comece a ter um vislumbre das coisas. Quaest, 14% da classe baixa se identifica com a direita e 11% com a esquerda. Então, é 14% direita e 11% esquerda. Você vai se perguntar, e o resto? O resto a gente comenta aqui, ó. 28% diz lulista ou petista, tá? Não é lulista nem petista, mas é a esquerda 11%. Não tem posicionamento 31%, uma boa parte aí, a maioria, né? Porque não gosta de política, é uma coisa do brasileiro mesmo. Não é bolsonarista, mas mais à direita, 14%. Bolsonarista, só 9%, não sei, não respondeu 6%. Vai saber onde fez essa pesquisa, 2.000 pessoas, prefiro as minhas pesquisas, né? No Twitter bateu 10.000 pessoas lá, 3.000 votos, ou seja, é melhor do que essas pesquisas aqui, mas é aquilo, eu não sou um cara, vamos dizer assim, que posso oficializar as coisas, né? Minhas pesquisinhas de Twitter, né, não tem valor. Lula entrega o país de mão beijada para a direita, resta saber qual a direita. E eu digo, nenhuma, porque a direita no Brasil é praticamente nula. Tá cada vez menor e cada vez com cara de centrão. Escorregão e denúncias fazem ministro petista voltar a ser alvo de fogo amigo. Lembrando que o Wellington Dias ele tem 168 bilhões de reais aí do seu Ministério do Desenvolvimento Social. 168 bilhões. Eu acho que uma fração desse número aqui já resolveria o Brasil. Mas esses caras têm esse dinheiro, têm todo esse poder, mas também está sendo meio que chutado porque ele falou um negócio que não podia, que era para, vamos dizer assim, mexer nos números do Bolsa Família para ajudar o povo. Foi desmentido. E aí o pau quebrou. Diretor de Ainda Estou Aqui diz que filme só foi possível com a eleição de Lula e retorno da democracia. De certa forma é meio verdade, né? Se não fosse o Lula aí, o queridinho aí do pessoal no mundo aí que adora abraçar ele, achando que ele vai ser o cara que vai ajudar, ela não teria ganhado esses prêmios todos, né? Governo confirma o Rio como sede da cúpula dos BRICS em julho. Então Brasil como o principal nome do BRICS aí, o B do BRICS. Lula está à frente disso aí para tentar ajudar.
fará aí um encontro no Rio de Janeiro, mas lembrando que o BRICS está morto, diz Trump. O presidente dos Estados Unidos criticou o bloco 2 vezes durante a semana e ele diz que não vai deixar o BRICS crescer. Logicamente o Brasil também não, a não ser que realmente saia disso aí. Vai ser um tempo complicado aqui no Brasil. PGR deve enviar denúncia contra Bolsonaro nesta semana. PGR já disse ter tudo pronto para denunciar o Bolsonaro. Falam da prisão, é essa semana, praticamente, ou é hoje ou amanhã. Falaram que seria antes do almoço do Lula com o pessoal do STF. Vamos ver, tem algumas esperanças que eu sinceramente não fico muito animado. O relator da OEA ouviu de Bolsonaro a Moraes, sabe o que acontece agora, então ele falou com todo mundo, tem muita gente esperando esse pronunciamento do relator, só que como eu expliquei nos outros vídeos, vou falar de novo, o relator, ele obedece quem o manda, que é o secretário-geral. O secretário-geral ainda é o mesmo, é um esquerdista, então provavelmente só 25 de março, se eu não me engano, troca o secretário-geral, e aí a gente pode ver reais mudanças, tá? Vimos um pouco de mudanças, alguns perfis sendo desbloqueados, o Rumble sendo aí voltando ao Brasil, só que ainda é muito cedo, falta um tempinho ainda, o pessoal não pode se animar muito. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente, pode ser, porque Elon Musk tá do lado dele falando, passei um perrengue com esse Moraes, a gente precisa fazer alguma coisa, não sei se vai acontecer, mas vamos ficar de olho. E sob pressão, Milley é exaltado por Trump em publicação na Truth Social, que é uma rede social que o Trump posta, e ele postou lá, se você vai imprimir dinheiro, seria acabar com a pobreza, então imprimir diplomas também acabe com a estupidez, diz o Javier Milley, e o Donald Trump gostou, porque os dois pensam muito parecido. Né? O Milley é um cara estudado de economia e tal, e eles estão aí bem unidos. Enquanto isso, um cara que não está muito aí unido com eles é o Zelensky, que rejeita acordo de Trump sobre terras raras e afirma que a Europa não pode depender do apoio dos Estados Unidos, pediu para a Europa fazer aí toda uma união para poder proteger, etc. Só que sinceramente não sei se vai rolar. Zelensky já podia ter acordado aí para a vida, achando que Trump vai ajudar ele, não vai ser tão fácil assim, para ajudar vai ter que pagar e não vai ter dinheiro, então por isso que estão forçando logo para ele a desistir dessas terras e de áreas para a Rússia. Vamos ver como fica, Zelensky vai dar aquela resistência aí, vai demorar um pouquinho, mas sinceramente ou ele cede ou acabou, né? E falando aqui do Brasil, Justiça penhora mansão de Maluf no Guarujá e mais 17 imóveis. Esse aqui era o famoso, né? Muita gente o chamava de roubo mais fácil. Enriqueceu muitos imóveis, já tá com 93 anos, tá? Muitas casas aí, ele foi condenado a devolver aos cofres públicos cerca de 417 milhões de reais. Então, né? O cara realmente fez bastante coisa na política aí. A proposta de Michel Temer ao STF sobre os condenados do 8 de janeiro. A corte poderia modular penas alongadas. Agora tá todo mundo interessado na anistia. Antigamente ninguém falava nada, até o Temer, né? E juízes e procuradores furam o teto e ganham mais que os ministros do STF. Então, se você acha que o Supremo é o grande problema, na verdade tem coisas aí a mais. A maioria dos magistrados brasileiros, 9 em cada 10, ganharam mais que ministros do Supremo Tribunal Federal no ano passado, aponta levantamento do UOL. Pois é, os caras ganham bastante, né? Então você vê que o problema é muito maior do que apenas o pessoal do núcleo ali. Petrobras descobre nova camada de óleo no pré-sal na bacia de Santos e inicia a produção em Búzios. Isso seria uma notícia maravilhosa se não fosse o Lula na presidência. Ou seja, isso aqui vai ser completamente assim, perdido, né? Como diz aqui o usuário, lembrei do escândalo do Petrolão que foi esquecido e da Lava Jato também. Pois é, isso é o Brasilzão. O pessoal esquece tudo. Enquanto isso, vocês comeriam um grilo? Ricos em proteína e com baixo impacto ambiental, insetos são recomendados na alimentação. Imagina comer um negócio desse aqui. Pois é, os caras não param. Já saiu o negócio woke, eles ainda mantêm esse papinho. Ruim, hein? Ruim. Mas as pessoas não vão aceitar tão cedo, porque o negócio é feio demais. É sério isso, o zoológico da China pinta burro com listras para imitar zebra. E a China, como sempre, fazendo aí, né, as suas cópias. Original, zebra, pois é, diferentinha. O pessoal talvez achou legal, né? Mas é isso que a gente pode esperar aí do BRICS no futuro, né? Com o Trump descendo a paulada neles, o que sobrar mesmo é fazer essas cópias. Mas de qualquer forma, obrigado pessoal pela sua presença, desculpa qualquer coisa. Meio perdido das ideias hoje por causa da rinite, tudo mais, do remédio, mas em breve aí, se não me falha, hoje mesmo a gente faz aí um vídeo lá no Libertas Nova. Não esqueça de se inscrever, pouca gente se inscreveu lá. Mas a gente faz mesmo assim porque não podemos desistir nunca, tá certo? Deixa sua opinião aí em questão do impeachment, vamos conversar. Você vê que tem divisão, então vai ter gente brigando, vai ter gente falando bem, vai ter gente falando mal, vai ter gente falando um monte de coisa. É o que acontece, é aquilo.
a gente não tem muito poder também, né? Vai depender da massa, que vai muito além da bolha das redes sociais, porque quem comenta e vê política nas redes sociais não é a maioria do povo brasileiro. A maioria tá no churrasquinho, no futebol, no carnavalzinho. Esse pessoal que tem que sentir que vai começar a puxar o impeachment de verdade, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.